Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus 14. Verso 26. Diz assim: e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Verso 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra e nós pedimos a tua misericórdia. Estamos diante da tua palavra. Senhor, eu sei o que eu tenho no coração, que eu gostaria de compartilhar, mas, Senhor, que o teu Espírito fale em cada coração. Que seja a tua vontade, não a minha, que seja o que cada um precisa, pois nós dependemos de ti, Senhor. Nós te louvamos. Usa a minha vida como instrumento, Senhor, de fortalecimento, de visão, de vida. Nós te amamos, ó Pai, e te louvamos. Nós não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio. Nós declaramos que só o Senhor é Deus. E viemos aqui por tua causa, para ouvir a tua voz, para exaltar o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você está no culto de vida? Foi fraco, hein? Vamos lá, juntos. Vida vitoriosa. Esse é o nosso assunto. Queridos, esse texto tem me cativado e eu tenho compartilhado com você, porque eu acho fascinante essa experiência. E algumas coisas, quero só dar aqui algumas coisas que nós já comentamos com vocês. Primeiro, que o alvo do Senhor Jesus é nos tornar mais do que vencedores. O alvo de Jesus é tornar a gente mais do que... Esse é o alvo. O Senhor não vê a tempestade como nós vemos. Nós já tratamos sobre isso, que Ele não vê a tempestade do jeito que a gente vê. A gente tenta fugir, Ele não, Ele vem passando por cima, Ele tem o seu caminho na tormenta, é o que nos ensina a palavra de Deus. Outra questão, que na tempestade você vai descobrir quão grande é o Senhor sobre a sua vida. Fala para quem está do seu lado: o Senhor vai te surpreender. Pode falar para ele. O Senhor vai no meio da crise, da tempestade, da dor, da aflição, e nós tratamos sobre isso. Ative a sua fé, amém? Lembra disso? Desbloqueie a tua fé, ative a tua fé, liga a tua fé aos céus, porque Jesus fez essa pergunta: não tenho medo. Lá em Mateus diz: aonde está a tua fé? E na verdade a nossa fé cresce quando a gente pratica. A nossa fé cresce quando a gente exercita. Se a gente não exercita a fé atrofia. É interessante que, conversando com esse meu amigo, ele disse assim: mas eu quero fé, me dá fé. Eu disse: é engraçado que os discípulos fizeram a mesma coisa com Jesus. Jesus acrescenta-nos a fé. E Jesus disse: olha, se vocês tiverem fé do tamanho da semente de um grão de mostarda, vocês vão mandar esse monte sair daqui, ele se precipitar no mar. Porque a questão não é a quantidade, mas a qualidade. Fé, confiança plena em Deus. Então a fé, ela precisa ser ativada. A gente vai tendo pequenos desafios. Por exemplo, ler a Bíblia. A gente lê a Bíblia pela fé, e a gente vai ativando a nossa fé.
A gente ora, a oração é um ato de fé. A gente dizima, é um ato de fé. A gente foge do pecado, é um ato de fé. A gente vai exercitando a nossa fé. A gente vai praticando e aquilo vai crescendo, amadurecendo. E aquilo que por um momento era tão difícil, depois se torna muito fácil. A gente tem o pessoal da Operação Vida aí que passa por essa experiência. Quer dizer, você tira o camarada da rua e você fala de Jesus e tudo parece, veja bem, quem está na rua parece que não há mais solução, não há mais esperança. Mas quando alguém acende a fé dele, não, tem esperança para você sim. Quem diz que não? Tem esperança sim. Jesus pode mudar a tua história, Jesus pode, você acende a fé e você então ele vai lá para Caremes e ele passa aquele processo. Depois como é que ele volta? Um homem de fé. Louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa fé cresce e amadurece e aparece. Louvado seja o nome do Senhor, amém? A fé precisa ser aquecida. Você não pode voltar atrás, você precisa crescer. Fala para quem está do seu lado, faça declarações de fé. Outra vez, fala com gosto. Faça declarações de fé. O que diz a palavra lá em Efésios? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Levanta-te, mova-se, reaja, porque o restante o Senhor fará na sua vida. A gente vai descobrir coisas novas nesse relacionamento com Deus. Agora, o que me chamou a atenção, meu irmão, que fé é essa? Que fé é essa de Pedro, que tira proveito da tempestade? Que fé é essa? Como é que a gente pode... Eu fiquei pensando, meu Deus, que fé é essa? Que o camarada decide descer do barco, decide fazer um desafio, se é o Senhor mesmo. E aí me veio a resposta, foi o seguinte: ele ouviu a voz do Senhor. Amém? Ele ouviu a voz do Senhor. Abra no livro de João capítulo 10, só para você ver esse versículo que eu acho muito legal. Capítulo 10, verso 27. Depois a gente vai ler o 14 também, só para confirmar. O 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Verso 14: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Pedro ouviu a voz. Quando estavam ali naquela tempestade, parece que o barquinho ia afundar, aquela loucura, tal, e segura daqui, segura de lá. De repente eles viram um vulto e começaram a gritar: é um fantasma, e ficaram mais assustados. E aquela situação, não sei se eu fico no barco, se eu pulo do barco, né? Coisa ficou maluca assim. O que eu faço? E Jesus disse: não temas, sou eu. Não tenho medo, sou eu. Pedro ouviu a voz. E quando Pedro ouviu a voz, ele disse: parece a voz de Jesus. E se é Jesus, tem milagre a caminho. Se é Jesus, tem vitória. Se é Jesus, eu agora estou salvo. Se é Jesus, a bênção chegou. Se é Jesus, a minha fé ativou. Se é Jesus, eu quero andar sobre as águas também. É como se ele dissesse: Jesus, é mais seguro ficar com o Senhor em cima da água do que dentro desse barco. Esse barco a qualquer hora vai virar. Me permita ir e andar sobre as águas. Presta atenção, meu irmão, ele ouviu a voz do Senhor.
Deixa eu falar uma pergunta para você. Você já teve experiência de fazer alguma coisa e dar errado e dizer para você mesmo, alguma coisa me dizia para não pegar esse caminho? Alguma coisa me dizia para não fechar negócio com esse cara? Alguma coisa me dizia que isso não ia dar certo? Alguma coisa me disse que esse casamento, meu Deus, alguma coisa, esse dinheiro, alguma coisa. Você pode falar para quem está ao seu lado, é a voz do Senhor, que você não ouviu, não prestou atenção, que o Senhor fala o tempo todo. O Senhor fala o tempo todo. Por que a gente ora? Por que a gente jejua? Por que a gente clama? Para a gente poder discernir a voz do Senhor. Eu preciso discernir. O que me chama a atenção nesse texto, meu irmão, é que Pedro, quando ouviu a voz, ele disse, parece a voz de Jesus. E se é Jesus, o milagre chegou. E se é Jesus, agora a vitória vem. Se é Jesus, nós estamos salvos. E ele disse, então, Senhor, se é o Senhor, me permita ir sobre as águas. E Jesus disse, então vem. É impressionante, meu irmão, que quando ele disse, se é Jesus, e Jesus diz, vem, e ele foi, a fé estava acesa. Olha a nossa preocupação, meu irmão, em conhecer a voz de Deus sobre as nossas vidas. O nosso relacionamento, a nossa vida com o Senhor tem que ser algo muito mais profundo do que simples religião. Ser crente, não. Eu quero mais de Deus. Eu vou ler a palavra, eu vou fazer oração, vou jejuar, vou clamar, eu quero mais de Deus. Porque muitas vezes o Senhor vai dizer para você, não. Muitas vezes o Senhor vai dizer, por aí não. Eu já contei isso para vocês, só repetindo, uma senhora de um círculo de oração que foi em São Paulo comprar um microfone, e quando ela chegou lá na loja, ela disse, olha, me mandaram aqui comprar um microfone Shure, me disseram que o Shure 58 é o melhor, e aquele pessoal olhou, quanto você tem de dinheiro? Tanto, não dá, mas eu vou chamar o dono da loja. Chamou o dono da loja e falou explicaram para ele, e ele então deu uma piscada para os outros vendedores e disse, senhora, esse seu dinheiro não dá para comprar esse microfone, mas eu vou dar um microfone muito melhor do que o Shure para a senhora. Esse que eu uso aqui é Shure. Vou dar um microfone muito melhor do que o Shure. Deu uma piscada para os outros vendedores e falou, esse aqui dá para levar com o dinheiro que a senhora tem. Aquela senhora, com sinceridade, colocou o dinheiro no balcão. De repente ela parou, olhou para ele e disse, o Espírito Santo de Deus está me dizendo que o senhor está mentindo para mim. E em nome de Jesus eu fecho essa loja. O senhor aprender a não brincar com uma serva do Senhor. Pegou o dinheiro dela, colocou na bolsa, saiu. 2 meses depois, essa firma faliu. Nunca mais abriu. Não vou citar o nome, porque é desnecessário, mas quem conhece aí Santa Ifigênia, bem no viaduto de Santa Ifigênia, quem gosta de instrumentos, aí os mais antigos, sabe que aquela loja italianona lá, foi conhecida durante o tempo que era a loja dos crentes. O gerente deles, que era pastor, que me contou isso, viu uma velhinha aqui, a velhinha pegou e falou isso para o fulano. Fechou a loja. Aquela mulher estava atenta. Ela ouviu a voz do Senhor. Veja como é importante, meu irmão. A Bíblia conta lá no livro de Números, no capítulo 23, conta a história de um homem conhecido como Balaão. Era um profeta, era um homem de Deus. Era um homem de Deus que recebeu uma proposta de Balaque. Não tinha lava-jato naquela época, né? Então, o cara recebeu uma proposta. Qual foi a proposta? Balaque falou, Balaão, vem para cá e amaldiçoa o povo de Deus. Deus havia dito para ele, estava no período de oração, Deus disse para ele, Balaão, vai vir um grupo de homens aí, você não vá com eles.
Ah, sim, Senhor, tal. Os caras chegaram e falaram: Balaque está chamando você ir para lá. Ele disse: não, Deus disse para mim não ir com vocês. Eu ouvi a voz do Senhor. Ah, que pena, porque nós trouxemos aqui muito dinheiro. A gente trouxe roupas bonitas. Aí disse: então deixa eu falar com Deus outra vez. Ele foi falar com Deus outra vez. E o que Deus disse para ele? Vai. Era para ele ir? Não. Mas Deus disse para ele: vai. Você quer ir? Vai. Aí ele voltou e disse: não, eu vou com vocês. O Lava Jato não estava instalado ainda, então vamos embora. No caminho, a jumenta começou a não obedecer. E ele então começou a bater na jumenta. E aí ela mudou de caminho, depois ela foi para outro e ele começou a bater na jumenta. Até uma hora que ele começou a falar com a jumenta: você não me obedece, como é que pode? A jumenta falou para ele: eu nunca te fiz mal. E ele disse: mas você não está me obedecendo. Olha o nível do cara. O cara começa a conversar com a jumenta, não é? Um nível, né? Mas você não está obedecendo. E a jumenta disse: olha para frente. Quando ele olhou, tinha um anjo com uma espada desembainhada. Fala para quem está do seu lado: tem coisa que até jumento vê. Fala para ele. Tem coisa que até jumento vê e a gente não quer ver, né? Tem coisa. Aí você vai dizer: mas Deus disse não, depois Deus disse sim. Sim. Quem tem filho já passou por isso. Pai, posso isso? Não. Pode? Tá, vai. É para ir? Não. Não é para ir. Mas perturbou tanto que a gente diz: vai. Mas na verdade a gente está dizendo: não vai. Pedro ouviu a voz. E quando ele ouviu a voz do Senhor, isso ativou a sua fé. Pedro, ele me surpreende, meu irmão, com algumas atitudes. Você vai lá no livro de Lucas, no capítulo 5. Lá diz assim que Jesus chegou na praia e havia uma multidão muito grande. E ele estava difícil. Ele falou assim: Pedro, me empresta o seu barco. Ele disse: Senhor, pode pegar meu barco. Pode usar meu barco. Diz o texto que Jesus ficou pregando para aquela multidão e Pedro ficou ali tomando conta do barco, porque virou um púlpito aquele barco, né? Então uma distância. Depois Jesus, numa forma, vou dizer assim, uma forma até de pagamento, Jesus disse assim: Pedro, volta ao mar e lança as redes. Ele disse: Senhor, nós passamos a noite inteira, não pescamos nada, mas sob a tua palavra, o Senhor falou, nós vamos obedecer. Pessoal, vamos lá de volta, pega as redes, já lavamos, mas vamos outra vez. E foram, e quando lançaram a rede, pegaram uma multidão de... Meu irmão, era tanto peixe, diz o texto, que tiveram que chamar outros barquinhos para ajudar. Quando volta, no versículo 8, diz que Pedro se ajoelha e diz: Senhor, se afasta de mim, eu sou um pecador. Jesus disse: Pedro, a partir de hoje você será um pescador de homens. E o texto diz que Pedro, deixando tudo, o seguiu. Eu acho bonito, meu irmão, porque o texto nos mostra que Pedro tinha esse coração aberto, a despeito de ser assim meio grosseirão, mas ele tinha um coração aberto. Jesus diz: me empresta seu barco. Pode pegar. Jesus diz: volta lá e lança a rede. Tá bom, eu vou obedecer. Quando volta, ele volta assustado e diz: Senhor, eu não entendo o Senhor, não mereço isso, eu sou um pecador. Jesus, se afasta de mim, porque não é legal o Senhor andar perto, porque eu sou um pecador. Jesus disse: mas eu quero você do jeito que você está. Pedro, vem comigo.
E diz o texto que Pedro deixou tudo e seguiu a Jesus. Depois, nessa caminhada com Jesus, em Mateus capítulo 16, Jesus perguntou: o que dizem as pessoas a meu respeito? E eles disseram: dizem que tu és um dos profetas, dizem que tu és a encarnação de Elias. E Jesus perguntou: e vocês, o que vocês dizem a meu respeito? Pedro toma a frente e diz: não, para nós tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: Pedro, não foi você que teve essa ideia, mas você ouviu o Espírito Santo de Deus falando no teu coração. Isso foi revelação de Deus para a sua vida. Pedro, eu te escolho, você vai ter a chave, você vai abrir o Evangelho. Foi o primeiro a pregar para os judeus, o primeiro a pregar para os gentios. Depois, numa outra situação, Jesus fazendo um discurso muito duro lá em João capítulo 6, e Jesus disse que minha carne tem que ser comida, minha carne tem que ser bebida, e aí ficou uma coisa meio estranha. Diz o texto que até os discípulos começaram a falar: olha, vamos embora, esse cara está louco, Jesus volta para os 12 e pergunta: vocês querem ir embora também? Pedro levanta e diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Esse era Pedro, meu irmão. Sabe essa vida, essa coisa? Pedro quando ele decidiu andar com Cristo, ele decidiu andar com tudo, com o seu coração. Na verdade, meu irmão, quando Pedro decidiu descer do barco, ele nem pensou no que estava fazendo. Sabe quando aquilo brota de repente? Se tu és mesmo o Cristo, me permita andar sobre as águas. Meu irmão, acho que aquela empolgação: vamos embora, vamos descer, vamos lá. Afinal de contas, no meio da crise, apareceu Jesus. Eu acho que ele deve ter dado alguns passos, daí caiu a ficha: o que eu estou fazendo aqui? Vem onda, porque a hora que ele se assusta, ele se afunda. Mas Jesus estava ali. Esse era Pedro. E tem uma outra situação de Pedro que eu acho fantástica. Quando Jesus disse: Pedro, Satanás pediu para cirandar a sua vida. E Pedro diz assim: Senhor, eu estou pronto a morrer com o Senhor. E eu lendo o texto hoje pensando, realmente Pedro estava disposto a morrer, mas não estava preparado para passar a pressão que ele passou. Para morrer, porque ele pegou a espada, cortou a orelha do camarada, e se alguém pegasse, ele está disposto a lutar e morrer. Mas, muito mais do que brigar, ele agora passou por uma pressão muito grande. Depois Pedro chora amargamente, volta atrás e se torna um grande homem nas mãos de Deus. Algumas coisas que eu queria deixar para você, meu irmão, que tem me ajudado. A primeira delas é que conhecer a Jesus é mais importante do que conhecer a nós mesmos. Conhecer a Jesus é mais importante do que conhecer a nós mesmos. Vamos falar juntos? Conhecer a Jesus é mais importante do que conhecer a nós mesmos. Conhecer a Jesus. Conhecer a voz do Senhor. Conhecer a palavra. Amar a Deus. Se relacionar. O texto diz: meu povo erra por falta de conhecimento da palavra, conhecimento das coisas de Deus, conhecimento. Tem hora, meu irmão, que a gente, por falta de conhecimento, a gente expulsa o diabo em coisas que o diabo não está, e a gente atribui a Deus coisas que não é de Deus, por falta de conhecimento. Vem uma luta, uma dificuldade. Veja, os discípulos estavam ali. O que disse Jesus? Passemos para o outro lado. Não foi isso que Jesus falou? Passemos para o outro lado. Não foi isso que Jesus falou? Pergunta para quem está do seu lado: o barco ia virar? Pergunta para ele: ia virar o barco? O que disse Jesus? Passemos para o outro?
Essa é a questão. Às vezes a gente não presta atenção. Jesus diz: passemos para o outro lado. Passemos. Jesus está dizendo: nós vamos chegar do outro lado. Aí no meio do caminho vem uma tempestade, todo mundo fica assustado. Parece que o barco vai virar. Pode falar para quem está ao seu lado: o barco não vai virar em nome de Jesus. Fala para ele: o milagre vai acontecer sobre a sua vida. Vai acontecer. Mas qual é o segredo? Conhecer a Jesus. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Meu irmão, o mais importante é conhecer Jesus. Eu conheço os meus limites. O mais importante é conhecer a Jesus. Eu não tenho condições, eu sou muito pequeno, eu sou incapaz. O mais importante é conhecer a Jesus. Você precisa saber quem Ele é, seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Quando Pedro estava dentro do barco, todo mundo ali assustado, o barco vai virar, é aquela tempestade. De repente, quando viu a Jesus, no coração dele disse: chegou a solução, aqui está Jesus, agora vai ter milagres, alguma coisa vai acontecer, Jesus chegou. Essa tem que ser a nossa convicção. Por um momento a gente pode ficar abatido. O texto é claro: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem. Esse é o nosso envolvimento, nosso relacionamento com o nosso Deus. Por isso que eu preciso conhecer a sua voz. Por isso que eu preciso conhecer mais a este Deus. Por isso que o meu relacionamento não pode ser superficial. A gente precisa orar, ler a palavra, vir à igreja, prestar culto a Deus. Isso vai trazendo fé, a gente vai crescendo, vai amadurecendo. Quando vem as lutas, a gente pode falar, como diziam os profetas no passado: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ezequias disse: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Com ele está o braço de carne, conosco o Senhor nosso Deus para guerrear as nossas guerras. Davi disse: olha, você vem com espada, com lança, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Moisés vai diante daquele faraó e disse: deixa o meu povo ir, meu povo vai prestar culto a Deus. Não vai não, não vai não, então virá pragas. Eu conheço o meu Deus. Olha a experiência que Ana tem quando ela chora amargamente por não ter um filho, e de repente o profeta vem e conversa com ela, e o texto diz que ela então levanta, e ela vai, se alimenta, se prepara, e 1 ano depois, lá estava a criança no colo dela. A gente precisa conhecer melhor esse Deus, mais do que a gente mesmo. Pedro, ele foi conhecendo a Jesus, ele não conhecia. Jesus pediu o barco, ele deu. Jesus mandou voltar lá e lançar a rede, ele foi. Depois ele ficou impressionado: olha, o negócio é sério, esse camarada aí manda até em peixe. Coisa séria. Depois começa a andar com Jesus. Nesse negócio de andar com Jesus, ele começa a ver aleijado andando, cego vendo, multiplicação dos pães. Ele começa a ver uma série de coisas, ele fica impressionado. Pois esse camarada, quando perguntaram: o que vocês dizem a meu respeito? Ele estava: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o maior, tu és o melhor. Quando ele está naquele barco, ele ouve a voz de Jesus. Quando ele ouviu a voz, no coração dele caiu o seguinte: o milagre chegou, a graça há de ser revelada, a vitória chegou, Jesus está com a gente. Você precisa levar isso no seu coração, meu irmão. Nós nunca estamos sozinhos, a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. É mais importante conhecer a Jesus do que conhecer a nós mesmos. Cresça na fé e mantenha Jesus bem perto, pois os milagres virão automaticamente. Cresça na fé
e mantenha Jesus bem perto. Mantenha Jesus bem perto. Mantenha. Eu tenho a experiência, às vezes eu estava mesmo indo lá para o hospital fazer visita hoje, vai sempre o carro ligando, ouvindo alguma coisa, e aí eu peguei e cortei o som. E não, eu vou fazer uma visita, é bom tempo para orar. E eu comecei a lembrar quantas vezes eu fui para situações em que a gente se distrai com o noticiário, a gente se distrai, e a gente chega naquele ambiente que a gente precisava da bênção de Deus, a gente chega tão desfalcado, tão com tantas coisas na cabeça. E eu pensei, não, preciso, baixei o som, falei, não, eu preciso falar com Deus, estou indo lá para fazer isso. Cheguei lá, tinha uma senhora da igreja, uma outra visita, o pai estava na UTI, mas uma coisa puxa a outra, né? Eu pensei, não, eu preciso estar focado. Às vezes a gente não está focado. A gente quer ver a glória de Deus, mas a gente não está focado. Tem que manter Jesus bem perto. Porque se você mantém Jesus perto, milagres vão acontecer. Não é você que vai fazer milagres, mas o Senhor vai te atropelar com milagres. O Senhor vai te atropelar com milagres. O texto diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. O Senhor vai te atropelar. Por isso que eu digo que conhecer ao Senhor, conhecer a voz. Quando Pedro ouviu a voz, ele falou, agora está certo, agora está fechado, agora o milagre vem. Ouviu a voz? Não, agora vem, agora vai acontecer. O que? Não sei, mas vai acontecer. Agora é como se ele dissesse, Senhor, eu vou descer do barco, e é mais seguro ficar perto do Senhor, em cima da água, do que dentro do barco, porque a coisa aqui está todo mundo assustado, ainda vão fazer besteira. Eu quero ficar perto do Senhor, porque onde o Senhor está, tem milagre, onde o Senhor está, tem bênçãos. Meu irmão, eu não sei como está a tua vida, mas eu quero dizer para você, meu irmão, que conhecer ao Senhor Jesus é mais importante do que você se conhecer. É mais importante você conhecer a Deus para poder ouvir a voz do Senhor nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos de pressão. Ouça a voz do Senhor, porque no meio da crise o Senhor falará com você. No meio da crise o Senhor te dará direção. No meio da crise, o Senhor vai mandar você calar a boca. E no meio da crise, o Senhor vai mandar você falar alguma coisa. Jesus disse para os seus discípulos, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque na mesma hora o Espírito Santo falará por vós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Conheça o Senhor. Seja mais disposto para Deus, coração mais aberto para as coisas de Deus. Faça como Pedro. Pedro foi oferecendo, pega meu barco, tudo bem, vou fazer, não estou entendendo, mas eu vou obedecer. Se humilhou, Senhor, quem sou eu? Tu és o Cristo. Sabe essa rotina gostosa que ele foi desenvolvendo com o Senhor? No meio da crise, ele pôde ouvir a voz do Senhor. E se você for ler Atos capítulo 12, diz que ele ainda dormiu, estava preso e dormiu. Vê lá o anjo e diz, Pedro, acorda, levanta. E o texto diz que ele pensava que era uma visão, um sonho. Levantou e saiu, e quando viu ele estava lá fora, liberto, milagres. Fala para quem está ao seu lado, assim será na sua vida também, em nome de Jesus. Sabe uma coisa bonita nesse texto? É que Pedro andou sobre as águas. Quem mais andou sobre as águas? Ninguém, só ele e Jesus. Sabe uma coisa bonita? É que todo mundo contava que Pedro andou sobre as águas, mas Pedro contava, eu andei
sobre as águas. E todo mundo contava que Pedro andou sobre as águas, mas Pedro dizia: eu andei sobre as águas. Amém? Quando a gente decide confiar em Deus, meu irmão, a gente vai poder contar a nossa história, e outros vão contar a nossa história. Muitos contarão a tua história, e você vai poder contar a tua história. Esse é meu milagre, é a porta que Deus abriu. No dia da minha crise eu confiei nele, no dia da minha tempestade eu coloquei minha esperança no Senhor. Eu ouvi a voz de Deus no meio da turbulência, e eu quero contar a minha história, e eu quero contar também a história do meu irmão. E talvez o irmão vai contar só a sua história, porque ele está sem história. Ele ficou no barco, não teve coragem, não andou sobre as águas. Mas você pode contar a história dele, pode contar a tua história, porque você decidiu ouvir a voz do Senhor, levar Deus a sério, manter a sua vida com retidão e santidade, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai contar dos milagres do Senhor na tua vida, e muitos vão contar também da tua história. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Eu gosto muito dessa história, porque Pedro, por causa da fé, da ousadia, viveu o que os outros não viveram. Pedro, por causa da fé, da ousadia, viveu o que os outros não viveram. Experimentou o que os outros não experimentaram. Esta noite, meu irmão, eu queria que essa palavra aquecesse o seu coração, a sua fé. Confia no Senhor. Levanta a tua cabeça. Toda tempestade passa. Toda crise passa. Em Cristo Jesus sempre estamos construindo uma nova história, uma nova vida. Jesus sempre nos surpreende. Ele nos leva por caminhos que a gente nem imagina. Nós estamos lendo uma história, mas quantas outras histórias na Bíblia? Hoje esse meu amigo estava lendo a Bíblia e disse assim: mas a gente lê, e eu fico pensando, o que essa história tem a ver com a minha vida? A história de Pedro, a história de Paulo. Eu disse: não olha nem Pedro nem Paulo, olha o que Deus fez na vida deles. Eu dizia para ele, uma das coisas maravilhosas na Bíblia é que a Bíblia não torna ninguém super. Ela não esconde os erros. Davi, um grande rei, pois é, um dia adulterou. A Bíblia não esconde isso. Pedro, um grande homem, um dia negou. Ela não esconde. Só para a gente entender que são pessoas iguais a gente. Que o segredo não está na pessoa de Pedro, de Paulo, de Moisés. O segredo está no Deus de Paulo, no Deus de Pedro, na graça salvadora do Senhor. Essa mesma graça continua atuando sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero estimular você. Levanta a tua cabeça, confia no poder de Deus e você verá a glória de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Feche teus olhos, por favor. Você que deseja apresentar a tua vida, dizendo: Pai, eu recebo essa palavra, põe a mão sobre o seu peito, o seu coração. Ó Deus, eu quero colocar diante de Ti cada vida. Senhor, me encanta saber que Pedro soube discernir a voz do Senhor. Enquanto muitos gritavam dizendo: é um fantasma. Enquanto muitos estavam assustados com a tempestade, Pedro, quando ouviu a voz, disse: não, essa é a voz do Mestre. Essa é a voz do milagre. Essa é a voz da vitória. Assim, ó Deus, nós queremos também ouvir a Tua voz. Que muitos aqui tenham hoje ouvido a voz do Senhor.
e possam sair daqui dizendo: tem milagres para a minha vida, tem portas abertas para a minha vida. O Senhor vai dirigir os meus passos, o Senhor vai guiar a minha vida, o Senhor vai me levar do outro lado. O Senhor tem novidades para as nossas vidas. Assim nós recebemos a Tua palavra em nome de Jesus. Abençoa cada vida. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, eu creio no Teu poder, na Tua graça, eu creio na Tua misericórdia, que o Senhor renova as Tuas promessas sobre a minha vida. Eu recebo a palavra, eu quero ficar mais perto do Senhor, eu quero que os Teus milagres venham sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu preciso do sobrenatural, em nome de Jesus. Eu recebo esta palavra, este desafio, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh Deus, nós aplaudimos a Tua palavra, Senhor. Nós aplaudimos a Tua palavra, Senhor. Oh, santo é Teu nome, Jesus. Oh Deus, o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção. Oh, santo é Teu nome, Jesus.